Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Então, já que a gente mencionou o termo free agency, esse é o nosso assunto. Off-season do Pittsburgh Steelers. Todo ano a gente tem vindo para comentar o que é que o time tem para fazer na off-season, quem são os jogadores prestes a sair, quem são os jogadores que a gente gostaria de manter, quem são os jogadores que não vale a pena manter e quais jogadores os contratos são pesados demais para os Steelers manter. Tá? Eu acho que a gente pode só ir comentando mesmo, não preciso botar na tela a lista. Vamos começar pelos fáceis, agentes livres restritos, que significa qualquer time pode fazer uma proposta, mas o Steelers tem a prioridade de cobrir, caso ele não o faça, o time paga uma escolhinha dependendo do famoso tender. O Steelers tem 3 agentes livres restritos. Tá? Quarterback Dwayne Haskins, que o Steelers já deve usar a tag de escolha original, que é uma de primeira rodada. Linebacker, começou como safety, passou para linebacker Marcus Allen, é o segundo. E o linebacker Robert Spillane, é o terceiro. Existe alguma dúvida sobre manter esses jogadores, deixar partir? Eu acho que o Steelers vai manter os 3 e não tem problema em manter os 3. Com certeza os 3 serão mantidos. Já saiu a notícia do Jeremy Fowler até falando sobre o Dwayne Haskins, que já foi informado, ele vai ter a oportunidade de disputar pela posição de QB esse ano. Então, naturalmente, ele vai ganhar lá a tagzinha dele. Se algum time for louco de querer dar o match na proposta, a gente ganha uma escolha de primeira rodada. Acho que isso não vai acontecer. Com certeza, mas concordo. Acho que não tem muita dúvida que os 3 vão ser mantidos e com razão, por todo o contexto. E bola pra frente, eu só gostaria que os Steelers montassem o elenco de uma forma que Marcus Allen demorasse muito pra ver o campo em situação de defesa, fosse muito mais um cara de special teams. Aí você sabe que o time tá realmente tranquilo. Agentes livres com direito restrito. É quase que tem pouco jogo. Quer manter? Se tu quiser, a gente mantém aí no teu time. Se não quiser, tá tranquilo também. São 3. Cornerback DeMarcus Ace. Defensive tackle DeMarcus Christmas. São 2 DeMarcus nessa história. E o center J.C. Hassenauer. Eu acho que Hassenauer volta pra training camp, pra disputar ali aquela vaga de interior de linha ofensiva, reserva e tal. Acho que ele volta sem problema. Os outros 2, honestamente, tanto faz. Eu lembro desse DeMarcus Ace chegando e ele já se machucando. Ficou fora a temporada toda. Não, vai gastar muito com isso, não. Provavelmente ele vai ganhar a chance em um minicamp aí de rookie do Steelers. Minicamp de rookie ele é aberto para mais gente, né? Para outros jogadores poderem participar, quem sabe o contrato futuro, para ganhar uma nova oportunidade. Mas a gente poder bancar assim, só o Hassenauer mesmo desses 3. Isso Hassenauer, pelo que ele demonstrou nesses últimos jogos, merece sim, no mínimo disputar uma posição, até porque ele foi o titular, né? Então, assim, acho que não tem nenhuma dúvida de que ele vai permanecer sim. Os outros 2, eu vou ser sincero, não sei nem quem são. Inclusive, um deles, que é o Natal, né? O DeMarcus Christmas, eu fico muito surpreso da gente não conhecer, porque o nome tá aí, um nome muito diferente. E nem assim eu conheço. Mano, então, por aí a gente já fez essa piada quando ele entrou, Germano. Fica tranquilo. Não lembro Confia no pai. Porra, tu acha que a gente ia perder uma dessa? Pelo amor de Deus. Então, rolou isso daí. J.C. Hassenauer, por incrível que pareça, ano passado foi um dos caras mais tirem na minha frente, pelo amor de Deus, que tinha. E esse ano jogou num nível que você pode manter no elenco. Tá? Nesse sentido de jogadores ali de final de elenco, vai vir pra treinar e tal, os Steelers têm uma série de contratos no famoso Future Reserve. Vamos à lista. Vai ser misturado porque quem fez a lista fez de uma forma absolutamente maluca. Então, defensive end Daniel Archibald jogou snaps esse ano no time titular. Wide receiver Rico Bussey, a estrela do Practice Squad, do primeiro jogo, sei lá, do começo do Practice Squad do ano passado. Defensive tackle Khalil Davis, o guard Nathan Gillian, o guard Malcolm Pridgeon, o famoso Prombo. Linebacker Delonte Scott, o kicker Sam Sloman, chegou a jogar também. Defensive back Lyndon Stephens, tight end J.C. Sternberger, que esse vai brigar forte ali pela vaga de tight end 3. Safety Donovan
Van Steiner, esse acho que teve uma interceptação no último jogo de pré-temporada no passado. O long snapper Rex Sunahara, wide receiver Tyler Vaughns, defensive back Isaiah Johnson, wide receiver Steven Sims, fullback Trey Edmonds, tackle Chaz Green e wide receiver Anthony Miller. Essa é a novidade da semana. Só uma curiosidade que eu peguei, também vi no Twitter esses dias sobre o Trey Edmonds. Você sabia que ele é o 7º jogador mais antigo desse elenco atual? O 7º jogador com mais tempo de Steelers é o Trey Edmonds. Ele assinou um contrato futuro com a equipe. Pega todos os jogadores. A rotatividade desse time nos últimos anos foi algo surreal. Surreal, cara. Pelo menos a gente tem um elenco bem jovem, né? Sim. Deu essa rodada inteira aí e acrescentou juventude. Do Practice Squad dos Steelers, quem não entrou nesse Future Reserve é Rashad Coward, Offensive Lineman, o Carl Joseph, Safety, Delonte Scott, Outside Linebacker, John Simon, Outside Linebacker, e é isso. Meu palpite é porque são jogadores mais veteranos. Eu não acredito que deve ter alguma implicação de cap, aí regra da CBA da NFL que não permita que esses jogadores assinem um contrato futuro. Jogadores muito experientes, todos, né? Até foram consagrados, podemos dizer, na NFL, cada um do seu nível. Para confirmar, Christian Kuntz, nosso linebacker, long snapper, também era um free agent de direitos exclusivos, mas ele renovou o contrato por mais um ano, agora no dia 19, então estamos garantidos nesse sentido. Vai ter batalha de long snapper, afinal, no Practice Squad, no Training Camp. Está garantido um grande duelo, mal podemos esperar. Agora vamos pros agentes livres reais mesmo. O cara que pode sair, não tem restrição alguma, por isso eles são os irrestritos. Agora a gente entra no modo de análise. Tem 2 quarterbacks da história. Ben Roethlisberger, Joshua Dobbs. Ben Roethlisberger, a gente não precisa discutir, no sentido de trazer de volta, porque de fato acabou. Precisaria ter um grandíssimo evento trágico para que Ben Roethlisberger voltasse para jogar mais um ano no Steelers. Tá? Vamos falar de Joshua Dobbs. Considerando que o Steelers vai para sempre 4 quarterbacks no training camp, o que é que a gente faz com o Dobbs? Traz de volta. Perdão. Traz de volta Dobbs? Você gosta de Dobbs, eu sei. Eu adoro o Dobbs, adoro. Inclusive, acho que ele deveria ficar no roster principal. Eu bato muito nessa tecla. Infelizmente, só tivemos a felicidade de ver em um único jogo o Joshua Dobbs ser utilizado do modo que eu queria, que era como um Tyson Hill lá em New Orleans, ou seja, aquele cara que entra, um cara feito Mariota lá em Las Vegas, feito o Brissett lá em Miami. Meu amigo, tem situações, principalmente assim, situações de corrida, que é muito bom você ter um quarterback imóvel para fazer um read option, para fazer não sei o quê. E a gente já utilizou o Joshua Dobbs, como eu falei, nesse jogo. Eu acho que foi até no jogo anterior ao jogo de playoff contra o Browns. Eu tenho a impressão que foi esse jogo. E a gente utilizou ele nesse sentido e ele foi muito bem, assim. Foi uma coisa que eu adorei porque trouxe uma dinâmica muito diferente do nosso ataque. Mas depois dali para nunca mais. Tudo bem, até porque nessa temporada ele se machucou, né? Ficou machucado a temporada toda e não deu pra fazer isso, mas eu traria de volta tranquilamente. Por quê? Porque é um cara que eu acho que eu não tenho dúvida de que tem uma mente muito bom pro jogo. Big Ben mesmo adorava elogiá-lo, dizendo que ele tinha uma mente muito interessante, que ele olhava situações que até o Big Ben não percebia com seus 18 anos de NFL, ajudava a escolher algumas jogadas, falava sobre um passe aqui, uma coisa ali, um detalhe que o Big Ben não percebeu. Então por isso tudo eu traria de volta tranquilamente, nem que seja para ele ser um backup, mais um auxiliar do coordenador ofensivo ou alguma coisa, até porque a gente vai ter o Rudolph e o Haskins e talvez um quarterback rookie, então é muito interessante ter um cara que, apesar de não ser aquele veterano, aquele cara com experiência em campo, mas que já mostrou ser muito capaz fora do campo, ou seja, ajudando a decifrar o jogo. Então por isso, tanto pelo aspecto do campo, mas eu acho que a gente não vai utilizá-lo em campo, e principalmente pelo aspecto fora de campo, porque eu acho que ele tem um potencial muito bom, eu com certeza traria de volta. Inclusive, vou ser muito sincero, eu prefiro ter o Dobbs do que ter o Haskins no elenco. De acordo. E a gente vê que esse perfil de backup de quarterback feito Dobbs é algo que o Steelers gosta. A gente falou do Leftwich, foi backup do Big Ben, agora tá sendo cotado para ser head coach lá no Jaguars, foi campeão lá no Tampa Bay Buccaneers, enfim, como coordenador ofensivo.
Veio o Charlie Batch, a gente ama ver as análises do Charlie Batch na pré-temporada, foi backup no tempo do Big Ben. O Dobbs preenche muito bem isso, né? Que os Steelers gostam. Então, pra mim, o Dobbs tem que trazer exatamente essa figura aí que o Germano comentou. O cara, talvez, vai vir brigar para ser titular, só para ser utilizado em situações específicas. A gente vai ter que se virar em algum momento com relação a isso. Só tem a ganhar, porque não é um contrato caro, o cara que todo mundo gosta ali no time, pode trazer. Fácil. Então, o Steelers vai trazer Mason Rudolph e Dwayne Haskins, tá? Isso já tá definido. Rudolph tem mais um ano de contrato, Haskins é um free agent restrito, ambos também, e depois a gente fala da situação deles dois. Qual é o meu mundo ideal? Você tem mais um veterano e esse quarterback 4 é um calouro. Mas isso não vai acontecer. Por que você não vai trazer 4 quarterbacks, no qual 2 você gostaria muito de manter, aí você tem um contrato de um veterano e mais um calouro que você vai ficar, mas eu acabei de trazer o cara, já vou dispensar e tal. Você vai ficar com 4 quarterbacks e uma pressão enorme pra manter os 4, que, pelo amor de Deus, não mantenham 4 quarterbacks no elenco principal. Nesse caso, se você vai adicionar mais um quarterback, qualquer que seja o ranking dele, quarterback 1, 2, 3 ou 4, então Dobbs tem espaço, traz de volta. Se ele é esse cara inteligente, se ele é esse cara que lê bem o campo, se ele é o cara que já tá entrosado com o elenco, se ele é o cara que num training camp vai fazer um trabalho muito competente, pode ser, cara, não tem um problema com isso. O Dobbs a gente pode considerar como se fosse o nome veterano que a gente iria trazer do mercado. Já contaria como Dobbs. Quem for para trás de um quarterback no draft, é o quarterback mais seguro que vai estar no roster final, é o que vier via draft. Caso venha algum, primeiro ou segundo dia. Esse é o que tá mais seguro. Não tô falando que vai ser titular, mas é o que tá mais seguro para poder estar lá no roster final quando for divulgado. E você teria os outros 3 disputando a tapa. Quem é que ficaria? Quem é que roda? Como eu disse, eu vou ser muito sincero, eu acho que o Haskins tá na equipe, ele tá numa posição muito precária, porque se vier um quarterback no primeiro ou no segundo dia, na minha visão, é muito tranquilo que ele ganhe a vaga do Haskins. Muito tranquilo mesmo, até pelo jeito que a gente geralmente conduz as coisas, como vocês falaram. A gente gosta de ter um quarterback um pouco mais experiente, aquele cara que realmente é o backup, que tá ali para mais ajudar do que talvez brigar pela vaga. Cara, o Haskins disputa com o Rudolph. Temporada passada, o Rudolph foi o backup. Haskins era o terceiro quarterback. Então, assim, se, sei lá, sobrar um Malik Willis da vida, um Sam Howell da vida na segunda rodada, ou até mesmo na primeira, e a gente for lá e pegar, pra mim o Haskins roda bonito. Sem assim, na minha opinião, maiores dúvidas, porque pra mim não faz sentido você manter Rudolph, Haskins e um rookie de primeira rodada, ou segunda rodada. Não faz sentido pra mim. A situação de quarterback ainda será um tópico neste programa. Vamos avançando. Ainda em ataque, a gente tem running back, Kalen Ballage, que pra mim pode seguir a sua vida, mas achem um running back 2 que possa ser utilizado com tranquilidade. Não traria o Kalen Ballage de volta, não trouxe valor nenhum, assim, não é um jogador de special teams como o Ben Snell, não é o cara que bloqueia, assim, muito, muito bem, quando teve a oportunidade, que prefere muita coisa, então, tipo de jogador descartável, você não traz de volta. Seja veterano, seja um rookie, traga um running back para poder compor esse jogo terrestre, coitado do Najee Harris. Exato. E não gasta muito dinheiro também. Eu sei que os Steelers têm muito dinheiro, mas paga baratinho, você acha com muita tranquilidade. Tá? Eu não traria também de volta o Ballage, mas eu fico um pouco na dúvida porque o McFarland Jr. ele ficou inativo basicamente em todos os jogos, né? Então, eu não sei até que ponto a posição dele tá, assim, como é que tá essa posição dele. Então, eu não consigo afirmar que, assim, eu acho que o Kellen Ballage não vai voltar. Eu acho que ele, rapaz, eu não duvidaria nada ele acabar voltando para disputar a vaga. Eu não traria de volta, mas diante dessa situação do McFarland, que a gente não sabe exatamente o que é que tá acontecendo, eu não me surpreenderia, mas concordo em que eu, pelo menos, não traria ele de volta. O Ballage tem 26 anos, vai começar a próxima temporada com 26, foi um contrato de 920 mil. Pesa pouquíssimo, mínimo, pesa basicamente nada, mas também não corresponde nada em campo nesse valor aí. Você consegue achar running backs no mercado, tá? Vamos em frente. Outro que também é facílimo de não manter é Tyrande Eric Ebron, pelo amor de Deus. Perdeu a vaga de Tyrande 1 pra Pat Frymouth, perdeu a vaga de Tyrande 2 pra Zach Gentry, caríssimo pra ser um Tyrande 3 e não corresponde em campo pra ser um Tyrande que faça parte do elenco do Pittsburgh Steelers. Então, boa sorte na sua vida, Eric Ebron. Inclusive, já devia ter vazado há muito tempo. Não era nem pra ter continuado pra essa temporada, mas tudo bem. Obrigado
pelos serviços prestados. Pelo menos o último lance dele com a camisa do Steelers foi um touchdown, né? Contra o Los Angeles Chargers. Apesar de tudo. Então, a cota do cara gente boa, do boa praça do Steelers, e a vaga está aberta, né? O Eric Ebron era esse cara junto com o Juju. É isso. Jogador gente boa, a gente consegue. Tem lá Arthur Moultz de relações públicas. Não precisa ter esse cara em campo pesando assim no salary cap. Tight end é um cara que eu não preciso um investimento alto. Tô satisfeitíssimo com o Pat Frymouth de Tight end 1. Você pode sobreviver muito bem com o Tight end 2, contanto que você tenha um Tight end 3. Eu quero um cara que bloqueia espetacularmente. Então traz esse cara que bloqueia espetacularmente. Eu quero um cara que tenha mais vocação de recebedor. Traz esse cara recebedor. Você consegue também achar esse cara no mercado com relativa tranquilidade. Tem nomes suficientes para essa posição. Posso dar um spoiler? Não precisa nem ir muito longe. É só ligar pro Cameron Heyward e falar, prepara aí teu irmão que ele vem. Não precisa nem fazer muita coisa. Esse menino vai ser um ativo no Special Team que o Mike Tony já tá sedento para poder assinar com esse menino. Alguém tem dúvida que a gente vai draftar esse cara? Sendo muito sincero. A escolha mais fácil que dá pra cravar é essa. Detalhe, além de tight end, o cara, e eu fiquei apaixonado por causa disso, além de tight end, o cara pode servir como um baita fullback, pô. E não precisa cortar o Derek Watt, pode ir com os dois mesmo. O Connor Heyward como tight end número 3 / fullback e o Derek Watt como fullback mesmo. Se a gente vai querer nessa temporada melhorar o jogo terrestre, que é uma coisa que a gente tem que fazer, o que é melhor do que ter 2 fullbacks pra abrir espaço? Steelers mal usou um, Germano. Connor Heyward é esse offensive weapon. Ele foi running back, foi fullback, foi tight end pela Universidade de Michigan State. Ou seja, tem um calibre bom, teve uma competição boa. Não é o cara que tá jogando escondido na 3ª divisão do college. Jogou no nível aceitável, tá vindo aí pro draft, e eu não vejo ele também, não vejo ser falado assim, como um cara não, peraí, acho que é de Spartans, tá? Trojans é USC. Não vejo como sendo um cara falado por aí, então é capaz até do Steelers trazer como um undrafted free agent. Então, resolvido. A próxima posição que a gente tá indo por onde de posição, wide receiver. Temos 3. É uma posição chave aí nessa história, tá? Ray McLeod, primeiro. James Washington é o segundo. Juju Smith-Schuster é o terceiro. Vai contar no cap de qualquer forma, tem os void years dele lá, mas nada impede que ele seja renovado. Qual é a situação, Ricardo Rezende? Qual o seu veredito? Ray McLeod, sem dúvida, volta por conta como retornador. Dos últimos anos foi o melhor que a gente teve, tirando o Deontay Johnson. E já teve um papel muito bom também lá em 2019. Ray McLeod teve a oportunidade no ataque, o coitado lá, jogaram na fogueira, e não culpo pelo desempenho, o coitado tava lá e conseguiu sair bem. Não é pra ser jogador de wide receiver mesmo, é pra ser baratinho como retornador, naturalmente, ou como jogador offensive weapon, como você falou, um cara que vai fazer uma corrida, ou vai fazer uma gracinha, um end around, essas coisas. Quero que o Juju volte, claro, o Juju tem potencial para ser o grande capitão, a grande figura desse ataque para os próximos anos. Ele já disse ao final da temporada que queria ficar aqui por mais tempo e tudo mais, mas aí ontem o Aaron Wilson compartilhou que ele também estaria interessado em se juntar ao Kansas City Chiefs. Quem não tá, né? Quem não estaria interessado em se juntar ao Kansas City Chiefs? O Chiefs recrutou muito forte ele, o Andy Reid pessoalmente conversou bastante com o Juju para ele poder se juntar ao Chiefs, e ele não quis, ele quis ficar no Steelers por conta do Big Ben. Agora, sem o Big Ben, a gente vai ver como é que o Juju vai querer seguir. A gente vai ter cap para poder manter ele. Eu acredito que o Juju vai querer testar o mercado. Ele seria muito ingênuo se não fosse testar, ou ele quer muito ficar aqui. Mas eu acho que ele vai testar o mercado, e aí mercado é loucura, né? Ano passado era uma situação diferente, ele recebeu propostas, mas tinha lá o cap muito mais limitado. Esse ano os times não tem muito mais limitação de cap. Cap voltou à normalidade. E o James Washington, coitado, queria um bom nome para ficar, mas claro que ele não vai, muito óbvio que ele não vai ficar, vai ajudar alguma franquia por aí, pareceu muito bem no final da temporada. É isso, desses 3, Juju e o McLeod podem voltar, serão muito bem-vindos. Concordo, eu honestamente traria os 3 de volta. O Juju, assim, dispensa meros comentários. Eu traria realmente os 3, porque o Juju pra mim tem que renovar, o melhor adversário desse time, talvez não exatamente em potencial, mas pelo menos em desempenho em campo, pra mim, é o Juju, vencendo ele, melhor dizendo. Que tem o maior piso, né? Exatamente, maior piso, e honestamente, pra uma situação que a gente vai ter provavelmente o Mason Rudolph como quarterback
quarterback titular, é isso que a gente precisa. A gente precisa de jogadores que tenham um piso alto, que mantenham a regularidade para ajudar, porque não adianta ter o Diontae Johnson dropando toda a bola que chega na direção dele, por exemplo. Mas enfim, eu renovaria tranquilamente o Juju. O McLeod, como vocês falaram, acho que deve voltar também, até porque ele estava muito envolvido no ataque. E o James Washington, cara, é até assim difícil de entender, porque ele é um bom jogador, ele não é ruim. Longe disso. A gente vê que ele, nas oportunidades que ele tem, ele até acaba aparecendo. Dificilmente você vê ele dropando uma bola. Se você parar pra pensar, tudo bem que não foram muitos passes e muitos targets, mas eu não lembro dele dropando uma bola importante. O lance que vem na minha cabeça é naquele do ano de rookie dele, que em vez de ele pular, ele não pulou e ele acabou não conseguindo aquela recepção. Mas enfim, que até o Big Ben criticou ele e tal, disse que ele tem que melhorar nesse aspecto. Eu assim, particularmente gosto muito dele. Acho que ele não foi devidamente utilizado aqui, até por conta da competição. Então eu traria de volta tranquilamente, mas é como o Ricardo falou, tá muito claro que ele não vai ficar. E eu honestamente acredito que ele vai para outra equipe e vai ser um ótimo wide receiver número 3 ou até mesmo um wide receiver número 2. Eu acho que ele tem esse potencial. Se ele vai atingir, eu não sei, mas que ele tem esse potencial, na minha visão, ele tem. Juju e McLeod, eu não tenho por que questionar que o Steelers deveria trazer de volta. Juju, se o Steelers vai trazer de volta, tá inteiramente nas mãos dele. Eu imagino que o Steelers vá sentar com ele, vá fazer uma proposta de querer manter nesse mesmo sentido que vocês disseram, é um cara essencial para o elenco de hoje. McLeod, ele não só é o wide receiver, bem usado até em quantidade, como ele é retornador, então não tem por que também não trazer de volta. James Washington eu não traria de volta. Ah, Danilo, mas você acha ele ruim? Não. Eu acho que o que ele tá entregando pro time hoje, que ele hoje é o wide receiver 5, ele perdeu a posição para Ray McLeod, ele foi ultrapassado por Chase Claypool no ano passado, ele foi ultrapassado por Diontae Johnson antes disso. Todo mundo que foi entrando no time foi ultrapassando ele. Por que isso aconteceu? Não sei, não posso afirmar. Se ele nunca estava disponível, se ele não treinava bem, se ele teve aquela lesão que todo jogador de futebol americano tem e acaba prejudicando, não sei. Mas ele foi ultrapassado por todo mundo. Por que eu daria um novo contrato para um wide receiver 5? Você vai me trazer ele de volta por mínimo de veterano? Nesse caso aí, sim, a nossa discussão é mais no sentido de você faria algum esforço para renovar com o cara? Eu não faria nenhum. Você pode encerrar o ciclo do jogador, que foi ultrapassado por todo mundo, que teve os rumores de querer sair na pré-temporada. Traz outro cara. E, assim, Steelers, a não ser que Juju não volte, é uma outra história, existem outros dias de draft que tem wide receiver disponível também, tá? Você não é obrigado, por regra, a draftar no dia 2, não. Você pode usar quarta rodada, quinta rodada, sexta rodada, sétima rodada, undrafted free agent, que foi o último wide receiver free agent, wide receiver mesmo, porque Ray foi trazido como retornador, porque Lance Moore? Não, meu Deus do céu, Dante Moncrief. Nossa, eu nem lembrei do Moncrief. E foram dois jogadores que nem foram utilizados, né? O que veio na cabeça pra mim foi um nome que foi utilizado, que foi o Jericho Cotcher. O rei de touchdowns. Boa, Léo, Anthony Miller. Pronto, você acabou de responder, Léo. Se for pra uma disputa de training camp e Anthony Miller não conseguir se estabelecer como wide receiver 5, pelo amor de Deus também. Olha, já vão se preparando para aquela escolhazinha assim, mamata, que vai ser aquele wide receiver ali no segundo ou terceiro round, aquele wide receiver no segundo dia. Ele tá cheirando essa escolha, tá cheirando, impressionante. Eu torço para que não. Eu também, claro, mas infelizmente é o que a gente tem feito nesses últimos anos. O único ano que fugiu a regra foi ano passado, porque nos outros também, foi sequência. James Washington, segunda rodada, Diontae Johnson, terceira rodada, Chase Claypool, segunda rodada. E antes do James Washington, Juju um ano antes, né? Foi Juju, exatamente, segunda, e antes foi o Marcus Vitton na terceira, se eu não estou enganado, eu acho que foi Marcus Vitton na terceira. Então a gente tem essa mania de pegar o wide receiver de segundo e terceiro round. E aí vai voltando aí, é porque você pode incluir quarta também, você pode ir voltando com Sammy Coates, você pode voltar pra Martavis Bryant. O Steelers tá sempre draftando. Mas é isso, você chega a um ponto que o Steelers ficou draftando vários também pra estabelecer o seu corpo de wide receivers, né? Inclusive, saudade contrato. Aí, Martavis Bryant foi trocado também pela quantidade de problema que teve. Marcus Wheaton deixaram sair porque não fazia sentido manter. É esse o padrão que eu tô atribuindo a James Washington, que não é o cara espetacular que vai ganhar contrato, acabou, pô. O Steelers só precisa pagar um contratão pra um. Deixa o papo pra Diontae Johnson, aí é que o pau vai torar, sob extensão pra Diontae Johnson, tá? Mas, então, traríamos de volta Juju, eu não traria de volta James Washington, Germano tetaria, e vai ficar essa
essa discussão por aí. Não, mas aí é como você falou. O que você falou assim, fazer um esforço, eu também não faria esforço, não. É aquela coisa, contratozinho de veterano, tal, querendo voltar, tamo aqui. Eu não faria nenhum esforço para trazer o cara de volta, simplesmente porque eu acho que a produção dele pode ser replicada e até melhorada com um jogador muito mais barato. Sim, um cara, um rookie, enfim, eu acho que isso não é muito problema pra gente. Eu só traria se, sei lá, ele testasse o mercado, não tem muita gente querendo, tava todo mundo oferecendo o mínimo, aí eu traria de volta. Mas se não fosse isso, eu também não traria não, infelizmente. Apesar de eu achar ele um bom jogador com potencial. É isso, deixa times que estão tentando estabelecer um corpo de wide receivers aí trazer. 3 jogadores de linha ofensiva. BJ Finney, é o nosso inside offensive lineman reserva. Trey Turner, foi right guard titular esse ano. Chuks Okorafor, Ricardo, veredito para esses 3. São situações bem diferentes. Esperava mais do BJ Finney, só para poder não me alongar muito nesse nome. BJ Finney não teve oportunidade esse ano com a linha dizimada. Deu prioridade lá para John Leglue da vida, enfim, todos esses nomes que passaram pela linha ofensiva esse ano, e o BJ Finney, que é um nome experiente, que já teve sucesso no passado, acabou não tendo oportunidade, ficando até inativo em alguns jogos. Então, não traria o BJ Finney de volta. Acredito que o novo BJ Finney é o JC Hassenauer, que a gente comentou no início. Vai ser lá um backup tanto para center quanto para guarda. Entre Trey Turner e Chuks Okorafor, eu não traria nenhum dos dois de volta. Não traria. O Chuks... É uma pena. A gente pode até fazer um caso de que o Chuks ele se desenvolveu como right tackle, mas eu temo do quanto a gente pode pagar na posição de right tackle, que é uma posição um pouco mais de valor elevado do que guarda, podemos dizer. Temo que a gente possa pagar um cara tão novo quanto o Chuks Okorafor, mais do que poderia, e pode ser um nome que talvez a gente... O mesmo valor a gente poderia utilizar para trazer um nome mais experiente ou melhor para aquela posição. Então eu não traria o Chuks, o que é uma pena. Pode ser que ele vague pelo mercado e no final das contas não assine com ninguém e volte depois. É uma possibilidade, por que não? O swing tackle lá feito o Joe Haig, por que não o Chuks voltar lá no meio da off-season, quando vê que não tem um mercado muito grande, a gente traz ele de volta. Trey Turner, eu tenho um ponto com o Trey Turner só, minha preocupação com ele. Trey Turner teve uma oportunidade de ouro esse ano, dentro de um OL tão jovem, de assumir um pouco as rédeas com relação a isso. Poder ser o cara experiente da linha ofensiva, e ele não me mostrou muito ser esse nome, ser talvez uma referência ou modelo a seguir, teve muita falta e tudo mais. Foi expulso em um jogo porque cuspiu na cara de alguém também, enfim. Tem alguns erros bobos. Sei que uma unidade completamente disfuncional, é até injusto poder avaliar com relação a isso. Acho que o Trey Turner teria muito valor dentro desse quesito, essa figura numa linha ofensiva tão jovem. Ele não apareceu. Então, gastar dinheiro com um cara como esse, se a gente for replicar o contrato que ele ganhou na última temporada, não ficaria tão seguro assim, não. É mais posição de guarda, que a gente também pode encontrar jogadores com um bom valor e que não sejam tão caros assim. Pagar 2 milhões a mais por um guarda que a gente pagaria o Trey Turner, eu traria. Então, por essas duas razões, eu não traria nenhum dos dois. Principalmente o Chuks. Exatamente. Ou seja, seu veredito, você não traria nenhum dos 3, no caso. Nenhum dos 3. Eu também não. Os 3 estão abaixo. BJ Finney perdeu grandíssimo espaço até como reserva. Eu acho que eu não teria trazido o Finney nem pra 2021, mas isso é outro papo. Chuks também, assim, é difícil se achar a linha ofensiva que tem experiência em jogo real na NFL. Ele não foi uma calamidade como right tackle, mas eu acho que é a hora de dar um upgrade ali no setor. Ele é uma posição facilmente de upgrade, e se você der um contrato aqui, você perde essa massa de manobra. E Trey Turner, você não vai conseguir trazer ele para ser reserva, então siga a sua vida. Qual é a situação aí, Germano? BJ Finney, Trey Turner, Chuks Okorafor? Eu sigo o voto do relator quanto a essa situação. Eu também não renovaria com nenhum dos 3. A BJ Finney, como vocês falaram, perdeu totalmente a posição, que é muito estranho para mim, porque ele sempre foi um cara de valor, como um reserva ali pro meio da linha, para center, para guarda. Perdemos o Kevin Dodson, entrou o Leglue, perdemos não, né? O Kendrick Green foi pro banco e botamos o Hassenauer. Então, assim, é muito estranho o BJ Finney não ter entrado nessa linha, não ter sido o primeiro reserva. Então, por isso, eu também não
não traria de volta. O Trey Turner não acho que vale o valor que ele demandaria, e é como até mesmo você fala, Danilo, o guarde você tem que achar na fila do Walmart. É uma posição que eu acho que tem uma das menores curvas de aprendizado do college para a NFL. Se você é um bom guarde no college, provavelmente você será um bom guarde na NFL. Claro, isso aí, assim como em todas as posições, não é certeza, mas eu diria que a curva de aprendizado é muito menor. É muito mais difícil você ver um bom guarde no college não se dando bem na NFL do que, por exemplo, um safety, um wide receiver, um linebacker. É uma curva de aprendizado muito menor, na minha opinião. Então, eu acho que tem como a gente pegar um cara ali, comecinho no terceiro dia, enfim, até terceira rodada, se for o caso, tem como pegar um cara, botar ele ali, ser plug and play e vamos embora. E quanto ao Chucks, dentre os três é o que eu mais tentaria trazer de volta, mas eu acho que no fim das contas não vai valer a pena. Então, por questões financeiras também. Então, eu, por conta disso, não traria nenhum dos três. A linha ofensiva vai sofrer muito por causa disso. É uma coisa que a gente vai ter que se preocupar bastante nessa off-season, mas se eu tivesse que escolher, concordo que também não traria nenhum dos três de volta. A questão de guard, para você ver como os Steelers têm feito, Kevin Dotson foi jogado ali no meio da posição e jogou. O Steelers confirmou e concordou em trazer o cara de volta como titular até. Você teve o tackle que foi pro Chargers na última off-season. Matt Filer. Filer era tackle, passou para guard e sem comprometer ali. A gente lembra que ele foi guard especificamente para enfrentar o Aaron Donald contra o Rams e saiu bem. John Leglue, eu não tô dizendo que ele deva já ser o titular dos Steelers, mas quem era Leglue e o Steelers colocou lá e chegou ao ponto de no último jogo da temporada ele era o titular. A gente brincava com o nome dele, o Leglue, o nome do cara é Leglue, bicho, que a gente tá vendo o jogo de pré-temporada que um Leglue tá na linha ofensiva, que o Prombo tá na linha ofensiva, o Pridgeon. Então, é impressionante, é realmente impressionante o fato desse cara ter sido titular, mesmo que por alguns jogos. E não ter feito um trabalho ruim, sendo muito sincero. Isso. Significa que eu quero que os Steelers entre para a temporada com um maluco qualquer, um undrafted free agent, pega qualquer cara e bota ali? Não. Significa que você pode investir com mais inteligência no setor. O Léo perguntou se valeria dar um caminhão de dinheiro no Scherf. Você não precisa dar um caminhão de dinheiro no Scherf. Por exemplo, o último contrato do Brandon Scherf é 18 milhões. O último contrato de Laken Tomlinson com o Niners é 5 milhões e meio. Mark Glowinski com o Colts é 5.400. Então você consegue achar uns caras assim. Trey Turner foi 3 milhões. Então você consegue achar jogadores titulares um pouco mais barato do que isso. Tá? Calma. E vamos ser sinceros. Digamos, a gente assina com o Scherf. Será que o time como um todo vai melhorar tanto assim para justificar pagar 18 milhões por ano para ele? Na minha opinião, não. É por ano que paga o contrato do Brandon Scherf é 18 milhões por ano? É a média que ele ganhou em 2021. Mas é porque ele foi tagado. Eu acho. Mas o contrato antes dele não era tanto não, pô. Não era tão diferente não, cara. É porque ele foi uma escolha alta, né, também. Surpresa. Ele foi quinta escolha, eu acho, uma coisa assim. Não, eu lembro, mas eu não sabia que ele era tão valorizado assim. Porque ele tava na segunda franchise tag. A primeira foi de 15 e a segunda foi de 18. Ok, por isso. Entendeu? É indiscutível pra mim que o Pittsburgh Steelers vai ter, claro, que investir na linha ofensiva. Tem que usar o benchmark do Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs remontou a linha ofensiva em um ano. Perdeu todo mundo. Aí foi lá o Joe Tunney, assinaram lá com o Joe Tunney, Orlando Brown, acertaram lá no Creed Humphrey, no Trey Smith, enfim. É o benchmark. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir resolver só via não. Você tem que assinar que vai ter que abrir a carteira. É indiscutível isso. Indiscutível. Se for ter que pagar o Brandon Scherf, eu pagaria. O Brandon Scherf, excelente. Excepcional. Pagaria, guarde. Pagaria. Tem nenhum problema com relação a isso. Você tem que pagar. Se você não tá acertando no draft, o Steelers não seleciona. Quando foi a última vez, fora o Kendrick Green, que o Steelers acabou investindo em um jogador de linha ofensiva nos 2 primeiros dias do draft? Muito tempo. Você vai ter que abrir a carteira pra essa posição. Foi o De Castro. Então... Mas em contrapartida, se a gente for pensar nos últimos caras que a gente investiu, que foram ambas escolhas de quarta rodada, Kevin Dodson e Dan Moore Jr., deu certo. Mas quantas vezes isso dá certo? Exato. Até que ponto é sustentável? Não sei. Mas por exemplo... Você vai ter que ter um cara que é estrela naquela linha ofensiva. Um cara que você chega e que
Não é assim, indiscutivelmente. Acho que vai estar disputando. Mas aí a gente escolhe o Tyler Linderbaum na primeira rodada. Acabou a situação, o problema. A melhor situação possível é essa. Você vai, seleciona o Linderbaum e abre a carteira com alguém. Você vai ter que abrir a carteira com alguém esse ano. Vai ter que abrir. Lembraram que o Chuck foi terceira rodada, nem lembrava disso. Aquele draft é muito confuso na minha cabeça. Eu misturo os dias de todo mundo. Extremamente confuso, cara. Enfim, essa situação, linha ofensiva é uma necessidade dos Steelers, isso tá claríssimo. A maior, mais do que quarterback. Vamos lá, passa pra defesa. Passamos por todas as posições de ataque, vamos pra defesa. Defensive tackle, Montravius Adams, o monstro, Germano. Eu acho que não tem motivo pra não trazer de volta, né? Não, nenhum. Não tem motivo. O cara jogou demais das poucas oportunidades que ele teve. A gente lá até no QG, a gente até discutiu sobre isso, se ele serviria como um nose tackle ou não, se seria um cara mais de pass rush. Meu irmão, traz de volta e depois a gente decide, depois a gente vê no training camp, vê o que acontece, vê quem tá disponível no draft, na free agency, enfim, só traz o cara de volta. Não tem motivo pra não trazer o monstro Adam, porque ele realmente foi uma monstruosidade de bom no final dessa temporada, desde que foi contratado lá do Practice Squad do Saints. Então, esse aí, assim, é de olho fechado, assim, ó, só dá o contratinho pra ele assinar. Eu tenho um take sobre esse lance de linha defensiva, que é o seguinte: eu queria ter esse ano uma linha defensiva violenta, gigantesca. É o que Niners tá fazendo, o que o Colts, pelo menos ano passado, tava fazendo. Bacana. Não, porra, não tô dizendo de caras enormes, eu tô dizendo de caras realmente que vão esculhambar. O Eagles faz direto. Eu quero uma DL assim, que você possa ficar pressão com 4 homens o tempo inteiro, de vez em quando mandar uma blitz, já que o Keith Butler, que era o mago das blitz no Steelers, e ficar, meu irmão, 4 caras vai resolver e toca o terror, assim, 4 caras. E aí você consegue resolver tua situação lá na secundária e tal. Para isso, eu não sei, o Montravius Adams revezando daria um baita upgrade. Se ele é o reserva na frente dos Isaiah Buggs, Carlos Davis e Khalil Davis, etc., massa. Se ele é o titular, já é um plano diferente desse que eu tô traçando aí. Mas o veredito, no final das contas, é traz de volta, não tem porque não trazer de volta. Montravius Adams, Ricardo? Sem dúvida, né? Apaixonado. Quantas coisas a gente não teria evitado se, ao invés de ter o Isaiah Buggs, fosse o Montravius Adams em campo? O Henry Mondou. Se for do Eagles, parecesse gente boa, né? Aquele cara que faz o trabalho dele ali, mas não serve, assim, não é o suficiente. Você falou do Eagles, o Fletcher Cox free agent, né? A gente quase trocou pelo Fletcher Cox, né? Essa última janela de troca. Quase a gente fez trocou. Espalha muito não, Ricardo. Deixa quieto. Deixa pra nós. É um setor que deve ter investimento também. Concordo com você, Danilo. Também traria um investimento não razoável, não milionário como faria na OL, mas eu faria um investimento. É isso. E aí a defesa tem um buraco enorme de secundária. Enorme. Joe Hayden, um free agent. Cornerback 1. Aquilo Witherspoon, cornerback 2-3. Cornerback 2-3 também é um free agent. Arthur Maulet, que estava sendo usado na rotação de nickel. Terrell Edmonds, safety titular. E Miles Killebrew, o super special teamer, mas também conta como safety. A gente nem vai entrar em discussão. Miles Killebrew volta, já marquei um check aqui na minha lista. Hayden, Aquilo, Maulet e Edmonds. São vários casos bem diferentes. O que é que a gente faz nisso daí, Ricardo? Aquilo, sem dúvidas. Tem a menor dúvida que tem que renovar com aquilo Witherspoon. Se ele é um contrato de mercado forte de cornerback, você renova do mesmo jeito? Renovo. É difícil a gente achar um, né? É difícil a gente ter um aqui. Então eu renovaria sim contrato de top cornerback. Do mesmo jeito que eu acho que Juju seria ingênuo de não testar free agent, pra mim ele também seria ingênuo pelo final da temporada que ele teve de não testar free agent. Infelizmente. É o mercado. Vai ser muito ingênuo se ele não testar o mercado. Eu renovaria o contrato top. Eu renovaria. Top. Renovaria. Rapaz, O contrato de Joe Hayden tem que ser o maior de todos. Exato. É um contrato entre os grandes contratos do mercado. O contrato de Joe Hayden. Qual é o contrato de Joe Hayden? 8 a 10. Daria fácil. Caramba. O Joe Hayden não. O aquilo sim. Eu daria. Caramba, O Hayden esse ano foi 11, é porque teve as reestruturações e tal, mas ele contou 11 milhões no cap esse ano. O valor anual do Hayden é quanto? Foi quanto? Esse ano ele contou 11 milhões, mas a
média dele, que é o que eu tô abrindo aqui, foi 2 anos 22. É um contrato que eu daria pro Aquilo Witherspoon. Eu daria. Enfim, Germano, você tá se apegando com o termo contrato top. Você traria Aquilo Witherspoon de volta? Daria, mas Você faria nem esforço pra negociar com ele? Esse que é o ponto. faria, mas eu não daria nem perto de um contrato top, porque eu acho que ele não é um cornerback top. Ele tem muito problema de velocidade, Foi queimado algumas vezes por conta disso. Ele foi bem, realmente, ele foi bem, massa, mas eu não confio nesse cara pra ser cornerback 1. Não confio nem a pau. Infelizmente eu não confio, mas eu traria, principalmente pelo que o Ricardo falou. É difícil pra gente achar um cara. É difícil pra gente achar um cornerback. A gente não consegue draftar. Não adianta. A gente pode pegar 10 cornerbacks do draft. Eu tenho certeza que os 10 não vão dar certo. É uma coisa impressionante. Então, assim, eu daria, sei lá, 5 milhões por ano pra ele. Tranquilo, daria. Mas eu não daria 10, daria 11, porque eu acho que não vale a pena. Eu acho que a gente dando um contrato nesse nível pra ele, é um candidato pra no outro ano a gente já pensar em cortar, já pensar em reestruturar. Sendo muito sincero. Eu espero estar errado. Mas é o que eu penso hoje. A gente pagou por Steven Nelson há alguns anos atrás. Deixa eu ver aqui, nem lembro. Era 25 o total. Quantos anos é que eu não lembro. Eram 3 anos, eu acho. É o contrato que daria pro Ctrl-C, Ctrl-V. É o mesmo contrato que eu daria pro Aquilo Acho Witherspoon. que o Steven Nelson muito mais cornerback que o Aquilo Witherspoon. Muito mais. Nem se compara, né? Steven Nelson não tinha vindo de uma temporada cedido 1.000 jardas em Kansas City? Ele chegou por baixo. Mas O contrato do Steven Nelson foi 3 anos, 25,5. Mesmo contrato que eu daria pro Aquilo Witherspoon. O Steven Nelson era CB2 aqui. Mesma coisa que seria o Aquilo Witherspoon. É porque... Mas lembre-se que a gente não vai ter o Joe Hayden, né? Assim, a gente não teria um cornerback número 1. Talvez esse contrato esteja pro CB1. Talvez 3 anos 25 a gente consiga um cornerback 1, entendeu? Eu não vejo o Aquilo Witherspoon sendo um cornerback 1. A gente dando esse contrato para ele, talvez não consigamos um contrato bom de cornerback 2, que seria o Cameron Santos, mas aqui eu também, sabe, é complicado. Mas sem entrar muito nesse mérito de contrato, feito o Danilo falou, eu também faria esforço para renovar, mas para mim é muito mais uma questão financeira. Tipo, o Ricardo acha que ele vale esse valor, eu já tenho uma posição diferente, opinião diferente. Eu acho que ele não vale, mas a gente concorda que a gente traria de volta. É isso. Aí Joe Hayden. Hayden é um dos casos mais complicados desse time, tá? Porque ele é bem veterano. Joe Hayden já tá com 32, começaria a temporada com 33. Ele acabou de sair de um contrato de 2 anos, 22 milhões, sai de um cap hit de 11 e passou muito tempo machucado e foi bem pesado. Mas a qualidade dele é bem alta. Eu encerro o ciclo de Hayden por aqui. Fico muito triste, porque é realmente um cara que amou estar em Pittsburgh, principalmente depois de tanto tempo em Cleveland. Mas, pra mim, fechou. Porque ele se sente, o agente dele se sente também, numa posição de ter outro contrato top pra finalizar a temporada, a carreira. E eu não daria um contrato alto pra Joe Hayden. Mas aí eu lhe faço uma pergunta. Sem pensar em exatamente... É difícil não pensar em contrato, em valor, mas vamos tentar. Você faria esforço pra renovar com ele? Eu não faria nem esforço pra, vamos tentar negociar, vamos tentar chegar aqui num denominador. Não deu, tudo bem. Faço a estratégia de Costa Bill Belichick. O mercado tá muito aquecido pra você. Todo mundo quer cornerback, independente do nível que esteja. Vai lá, conversa com os caras. Se achar uma proposta, você me liga. Se eu achar justo, eu cubro. Se você não achar ninguém, volta aqui e a gente conversa. Bom, tá bom. Danilo, mas se, por exemplo, tua preocupação é perder o veterano, perder o controle. Você tem cornerbacks veteranos que você acha o valor menor. Claro, também é qualidade menor, mas você também acha. Eu acho que nessa situação meio encerra uma era e começa uma de novo, Joe Hayden seria um cara que eu fecharia o ciclo com os Steelers. Eu faria esforço pra renovar, mas eu acho que ele não vai renovar. Também todo o time do Danilo não faria esforço para poder renovar com o Hayden, não. Sentar, eles vão sentar. Inevitavelmente eles vão sentar, né? O Drew Rosenhaus ama fazer isso, até porque ele sabe que o Hayden não é o menino mais, né? Não é o menino. Mas o Drew Rosenhaus gosta de jogar muito pro público, gosta de jogar muito pro mercado, pra ver como é que estão as coisas, como ele fez no final da pré-temporada, que ele queria sentar com o Steelers para negociar o contrato com o Hayden, no meio da negociação do TJ Watt, o Steelers foi fechou a porta na cara dele, aí o Rosenhaus já ficou triste, já ficou fazendo pro mercado, que o Hayden o último ano do Hayden no Steelers, que ano que vem ele vai negociar em outro lugar e tudo mais, aí daqui a pouco chama vem o cão arrependido aqui e negocia de novo. Mas quando vai estar no mérito de que você faz esforço para renovar ou não faria esforço. É isso, Hayden é um nome pesado, forte, difícil. O mais difícil dele é a vida nele. Mas
Pra mim o mais difícil é Juju. Embora tenha a boa vontade, ele tem muito mais boa vontade do mercado também. Tem muito mais gente, posso adicionar esse moleque num contrato bom aqui do que Joe Hayden. Habilidade, né? Pelo amor de Deus. Então, eu não faria isso daí. Arthur Maulet. Maulet, pra mim, é uma palavra que Ricardo repete bastante. Coitado de Arthur Maulet. A situação em que ele foi colocado, tá? Se você me trouxer Maulet na xepa da Free Agency, pra ser o final ali do elenco, aquele cara que tá brigando pela última vaga, beleza. Se você me traz com utilização alta, eu acho que você não fez o seu trabalho direito nessa Free Agency, tá? Então, Arthur Maulet, pra mim, tanto faz como tanto fez. Então, eu não faço esforço nenhum pra trazer de volta. Que o Maulet, ele ocupa aquela posição de níquel que o Tony gosta, que era do Mike Hill, né? Sendo que o Mike Hill estão fazendo de tudo. O Arthur Maulet só é agressivo na linha de scrimmage mesmo, porque na cobertura é uma desgraça. Você fica revezando o Arthur Maulet com o Trinol. Se o Trinol evoluir um pouquinho que seja ali na linha de scrimmage, tackle e tudo mais, aí o Arthur Maulet não vai ter utilização nenhuma. Enquanto isso, ele vai ser tipo uma policy de seguro que Mike Tony vai querer. Então, é que eu vou fazer esforço, mas eu não acho que ele vai ter um mercado muito aquecido também, não. Exatamente. No caso do Maulet é assim, ele tá brigando com o Trey Norwood, certo? Trey Norwood teve uma temporada interessante pra uma escolha de sétima. Então eu quero que Norwood tenha a utilização que Maulet teve e venha outra pessoa pra fazer o que Trey Norwood tava fazendo. É aí que você vai mantendo a competição e vai progredindo nessa história. Gastar qualquer espécie de dinheiro que faça diferença de cap, quero não. Concordo. Beleza? E o que eu acho que é o nosso último nome aqui, Terrell Edmonds. Steelers não mencionou... Faltou o último nome na lista. Não, faltou o linebacker. Eu acho que o Steelers só tem Spillane de free agent. Ah, tá. Porque a gente tá falando de free agent. Beleza, eu pensei que era mais no sentido amplo. Beleza. Terrell Edmonds, Germano. O Steelers não acionou a opção de quinto ano e ele foi, ano a ano, progredindo. Vai eternamente pesar contra ele o fato que ele foi uma escolha de primeira rodada. Eu acho que depois que renovar também, isso vai passar. Tu começa a olhar mais quem é ele em campo do que a escolha que ele foi draftado. Mas é uma situação bem complexa. Muito. Vou começar até, inclusive, dizendo que se eu sou Terrell Edmonds, eu faço corpo duro com os Steelers. E veja, você me draftou como escolha de primeira rodada. 3 anos depois, você não quis a opção de quinto ano. Você já não tá tão disposto assim. Então, deixa eu ver ali o que é que as outras pessoas vão me oferecer e eu volto. Só que o mercado de safety é bem difícil, né, pro jogador, não pros times. Exatamente. O mercado de... a questão do Edmonds é o contexto. Porque, como você disse, é um cara que chegou de surpresa, até mesmo para ele. Foi muito criticado nas primeiras temporadas e até certo ponto com razão. Assim, com razão que eu digo porque, querendo ou não, o cara foi escolhido pela rodada. Então, a gente espera um nível diferente. Eu acho que se ele tivesse de escolha terceiro ou quarto, tá tranquilo. Tudo bem, tava ali, fez seu papel, mas primeira rodada é outra coisa. Mas, diante do contexto, que ele vem melhorando essas 2 outras temporadas, o mercado de safety e tudo mais, eu deixaria ele testar o mercado. Eu faria, feito você mesmo falou, Danilo, tentaria a velha e boa tática do Belichick. Testa aí, vê quem é que te quer, só me dá uma ligadinha antes de assinar pra ver se eu consigo cobrir ou pelo menos igualar. Aí tu decide tua vida. Eu faria isso. Deixa ele testar o mercado. Se ele perceber que o mercado não está tão bom quanto ele achava que estaria, volta e qualquer coisa a gente iguala a proposta que você recebeu, se for bom pra gente. Eu faria isso. Até porque, quem é que a gente vai botar no lugar? Não tem. Não tem no time. A não ser que o Steelers decida... Não, Carl Joseph nem tem contrato com o Steelers, a não ser que o time decida que Trey Norwood é esse homem. Não é. Não é mesmo. Vai gastar uma escolha de draft na posição de strong safety quando a gente já tem poucas escolhas e tem muitos buracos no time? Também acho difícil. É um mercado razoavelmente que não tá dos mais valorizados. Eu traria, não faria esforço para trazer, adoraria que ele continuasse. Mike Tomlin, na última entrevista dele no ano, falou bastante do Edmonds, deu vários destaques positivos, principalmente pela disponibilidade do Edmonds, que é um cara que nunca se machucou, se possível joga todos os snaps da defesa. É aquele tipo de jogador titular sólido que ele se tornou. Tá no teto dele, ele não vai passar mais disso. Eu não faria esforço, novamente, traria, mas também deixaria testar o mercado. Acho que ele tá lá no tier 2 de safeties, que possivelmente estarão disponíveis no mercado, né? Então... Tem uns bem bons, assim. Não é o que eu tô advogando que o Steelers vai trazer. O investimento, a gente vai falar quais lugares a gente quer investir mais. Mas tem uns caras que eu bati o olho aqui na lista de free agents e tem uns
Edmonds que deu uma choradinha até, de emoção. Não morreria se o Edmonds vazar, não, saísse. Renovaria, mas entra naquele limiar de que tudo bem, vai lá testar o mercado. Não é aquilo que eu quero muito que volte, não é um jogo que eu quero muito que volte. E de jogadores que eu quero que volte não é que seja o menos, mas é o que é mais indiferente, podemos dizer. Danilo, me responde uma coisa, por favor. O Trey Boston tá nessa lista? Porra, Trey Boston eu acho que não, Germano. Trey Boston acho que nem jogou na última temporada. Meu amigo, o Trey Boston era o famoso. Ele sempre estava na lista. É impressionante. Eu lembro que esse cara foi um dos primeiros jogadores que eu assisti tape na minha vida, lá de North Carolina. E era impressionante que todo ano ele estava disponível, todo ano ele assinava com alguém, geralmente o Carolina Panthers, e jogava a temporada toda como titular. Era impressionante. Todo ano era a mesma coisa. O Trey Boston virou twitteiro. Ele passa o dia todinho postando coisa no Twitter. Trey Boston, Germano, era um feijão, um arroz, assim, porque todo ano tá na lista de compra. Todo ano. Vai precisar. Trey Boston. Não, mas você já tem 2. Traga o terceiro. Quero uma rotação, quero um cara pra disputar a vaga. E Trey Boston, era isso daí. O nome que eu dei uma chorada salivada aqui foi Ronnie Harrison, que é free agent saindo do Browns. 24 anos. Vamos ver se vai começar a temporada com 25. Vamos ver, mas se a gente for começar a falar de quem são os free agents mesmo disponíveis, essa live vai longe. Então, Edmonds deixa testar o mercado. Então, vou revisar aqui o veredito. Ben Roethlisberger, obviamente, não volta. Joshua Dobbs traria de volta. Kellen Ballage, não. Eric Ebron, não. Juju, sim. Ray McLeod, sim. James Washington, não. Montravius Adams, sim. BJ Finney, Trey Turner, Chuks Okorafor, Joe Hayden, não. Aquilo Witherspoon, sim. Arthur Maulet, não. Trey Edmonds, não. Miles Killebrew, sim. Pelo amor de Deus, tragam, por favor. Vejam, não é a mesma... não é uma quantidade de nomes absurda que a gente tinha no passado, mas... E avisos para vocês, é muitíssimo provável de que este realmente feche a nossa temporada. Se tiver mais alguma coisa, é porque a gente conseguiu um convidado para trocar uma ideia, é porque apareceu uma ideia extraordinária, mas, em tese, este é o último episódio da temporada 21 do Black Hello Brasil. A gente tira umas férias aí nesse prazo de... merecidas. Nossa. Mas deu um trabalho, bicho. Deu trabalho demais. Então a gente tira uma folga aí nesse período de playoff, aquele começo entre Super Bowl e a Free Agency, a gente volta ali mais pra março, que é quando a gente vai avaliar o que é que o Steelers já resolveu de todas essas situações que a gente elencou aqui. Quase todas elas a gente vai ter que esperar, as externas a gente vai ter que esperar a Free Agency abrir, mas as internas, você já vai pelo menos ouvir uns burburinhos aí, o Steelers já vai ter resolvido a situação de coordenador, de general manager, e etc. Tudo isso a gente espera. Continuem acompanhando as redes sociais, @BlackYellowBR, no Instagram, no Twitter, especialmente, porque a gente vai avisando vocês quando a gente for aparecer, tá, de novo. Continuem acompanhando o podcast, deixa lá, segue lá no Spotify, por exemplo. Tem o seguir, tem avaliação, por favor, deixa 5 estrelas, é justo. E tem o sininho lá, que o aplicativo te notifica quando tem episódio novo, porque aí você vai saber exatamente quando a gente começar a temporada 2022. Eu já tô montando o calendário 2022, tá? Naquele período de free agency, de draft, e depois disso até a temporada. Tem umas coisas muito boas pra gente fazer nesse período, então confiem que a gente vai estar de volta muito em breve, e muito em breve mesmo. Então, você que tá acompanhando isso na live, até mais. Você que acabou de ouvir em podcast, esse recado já foi dado há alguns dias, então a gente já tá de férias. Então, um grande abraço, quero dizer. Até o próximo episódio. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go.